Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a história completa de Devil May Cry 1. Bom, antes de começar o vídeo, lembrando que se você é novo na franquia Devil May Cry, o primeiro jogo não é o primeiro cronologicamente falando. Se você quiser ver na ordem correta, tem que começar pelo 3 e depois vir pro 1. Vou deixar a playlist com as histórias de Devil May Cry sugerida aqui para vocês. Então, vamos lá, vejam o 3 e depois voltem aqui. A essa altura do campeonato, o Dante já tinha se estabelecido como caçador de demônios, já tendo feito diversos serviços enquanto caçava aqueles responsáveis pela morte da sua família. Isso até chegar um dia em que o seu escritório é invadido por uma mulher chamada Trish. Essa mulher é super poderosa. Além de ser super forte, ela tinha a habilidade de emanar eletricidade. Depois de um rápido confronto, o Dante prova o seu valor a Trish, que revela estar apenas testando o Dante, porque ela queria contratar os seus serviços. Na real, ela revela que o Mundus finalmente conseguiu despertar no mundo demoníaco e estava perto de conseguir voltar ao mundo humano e, consequentemente, retomar sua campanha por dominação. Trish contratou o Dante para impedir isso. Dante sabe que o Mundus foi o maior inimigo do seu pai e também o responsável pela morte da sua família. Então, ele aceita esse serviço, mas não apenas por isso. Ele fica surpreso quando a Trish tira seus óculos escuros e revela o seu rosto, mostrando ser idêntica à falecida mãe de Dante, a Eva. Há 20 anos, Mundus, o imperador do submundo, foi ressuscitado. Mundus? Sim, seus poderes haviam sido selados por Esparda, mas agora está tentando recuperar seu controle sobre o mundo dos humanos mais uma vez e está se preparando para abrir o portão na Ilha Mallet. Sendo assim, Dante e Trish vão até a Ilha Mallet, um dos vários locais que possuem passagens entre o mundo humano e o mundo demoníaco. Assim que chegam lá, Dante e Trish se separam. Sozinho, o Dante começa a explorar a área, encontrando um castelo, e lá dentro, vários demônios menores que são subordinados de Mundus. Mais adiante, ele também encontra uma espada misteriosa chamada Alastor. A espada era de natureza demoníaca e era viva, afirmando que só daria o seu poder a quem passasse no seu teste. O teste consistia em sobreviver ao seu ataque. Sendo assim, a Alastor simplesmente parte para cima do Dante e o empala, além de emanar trovões durante o ataque. Isso mataria qualquer um. Graças ao seu sangue demoníaco, o Dante sobrevive ao ataque e, se aproveitando da sua regeneração extremamente aguçada, ele simplesmente se levanta, atravessando a espada e se curando automaticamente logo depois. Com isso, o Dante conquista a espada Alastor, adicionando ela ao seu arsenal. Eu sou Alastor. O fraco deve dar o seu coração e jurar lealdade eterna para mim.
Dante avança pela área passando por uma catedral, enfrentando diversos inimigos, passando por armadilhas e quebra-cabeças. Isso até Alastor sentir a presença de um demônio. Surge então um demônio aracnídeo chamado Phantom. Os dois trocam farpas e acabam lutando. Dante vence a luta, mas Phantom acaba escapando. Ele retorna mais algumas vezes depois disso, perseguindo Dante em alguns momentos específicos. Depois disso, o Dante avança mais pela região, chegando a enfrentar uma criatura sombria chamada Shadow, que pode mudar de forma. Depois de derrotar Shadow e encontrar um item chamado de alma melancólica, o Dante tem uma surpresa. O seu reflexo em um espelho se materializa, mas logo depois assume uma forma de outro Cavaleiro Ângelo semelhante ao Gilver que ele enfrentou na novel. Esse cavaleiro se chama Nelo Ângelo. Ele desafia o Dante para um duelo do lado de fora e o Dante aceita, claro. A luta é intensa, mas no final, Nelo Ângelo se mostra superior e estava prestes a derrotar o Dante, quando o amuleto do protagonista fica à mostra. Aquele seria a metade do amuleto perfeito de Sparda, que tinha sido dado a Dante e Virgil por Eva quando eles eram crianças. O Dante carregava a sua metade do amuleto desde então. Ao ver o amuleto, Nelo Ângelo fica perturbado. Ele então solta o Dante e vai embora. Apesar de confuso com essa situação, o Dante segue a sua jornada, enfrentando mais criaturas como Shadow, demônios insetos nos esgotos e o próprio Phantom mais uma vez. Porém, dessa vez o Dante finalmente derrota o Phantom. Ao ser definitivamente derrotado, Phantom percebe uma aura familiar em Dante, reconhecendo assim similaridade com o Sparda. Dante então confirma ser filho de Sparda, e ao ter essa confirmação, Phantom acaba morrendo. Seguindo sua jornada pela ilha, Dante acaba encontrando outra arma demoníaca, as manoplas conhecidas como Ifrit. Assim como Alastor, Ifrit só pode ser manuseada por aqueles que conseguem resistir ao seu poder. E o Dante novamente passa nesse teste, passando a usar a Ifrit como arma também. Mais adiante, ele se depara com outro demônio servo de mundos, uma ave chamada Griffon, que diferente de Phantom, sabe que Dante é filho de Sparda. Os dois lutam e o Dante sai vencedor, mas Griffon não morre, conseguindo escapar. Andando pela área externa do castelo, o Dante se depararia novamente com Nelo Ângelo, que novamente desafia ele para um duelo. Nelo Ângelo comenta ter ficado mais forte depois da última luta, mas isso também vale pro Dante, que dessa vez derrota o Nelo Ângelo, forçando ele a fugir. Dante avança até chegar a um navio pirata naufragado que subitamente começa a se mexer, levando o Dante até Griffon. Eles lutam e o Dante sai novamente vencedor. Após mais alguns obstáculos, Dante chega em um coliseu e lá Griffon desafia ele mais uma vez. Dante sai novamente vencedor, com o Griffon sendo pego por um selamento e empalado por um enorme pilar de pedra. Griffon até mesmo pede pela ajuda do seu próprio mestre Mundus. O próprio vilão se manifesta nos céus, mas ao invés de ajudar o Griffon, ele o elimina por ter fracassado na sua missão de matar Dante. Mestre Mundus. Griffon, você falhou comigo. Você não é mais digno.
acabou vencendo. Talvez fosse fácil demais pra você. Mundos, seus modos abomináveis me deixam com nojo. Matar seus próprios como se não fossem nada. Com certeza, foi ele quem tirou a vida da minha mãe. Minha mãe sempre me dizia que meu pai era um homem que lutou pelos fracos. Ele teve coragem e um coração justo. Em nome de meu pai, eu irei matar mundos. Avançando pela área, o Dante encontra e enfrenta outra criatura subordinada de mundos. Uma arma biológica demoníaca conhecida como Nightmare, que talvez seja uma das criaturas subordinadas de mundos mais poderosas. Mesmo assim, Dante o derrota e segue em frente. E eventualmente ele se encontraria mais uma vez com Nelo Ângelo, que agora queria ter a sua revanche definitiva. Nelo Ângelo remove o seu elmo e desperta todo o seu poder. E assim, a batalha final começa. Ao remover o seu elmo, Nelo Ângelo revela ter uma aparência muito parecida com o Virgil, mas o Dante não parece fazer uma associação direta ao seu irmão, provavelmente por conta do seu encontro anterior com Gilver, que também era um cavaleiro ângelo com aparência semelhante aos filhos de Esparda. Dante provavelmente estava acreditando que Nelo Ângelo era de uma natureza parecida com a de Gilver. De qualquer forma, a luta final entre Dante e Nelo Ângelo acontece e novamente termina com a vitória do Dante. Nelo Ângelo aparentemente morre, mas ele deixa para trás um amuleto. Ao ver o amuleto, o Dante se surpreende ao perceber que se tratava de outra metade do amuleto perfeito. Ou seja, Nelo Ângelo era realmente Virgil, e não uma cópia como foi o caso do Gilver. Virgil, Dante, happy birthday. Wow! I want chocolate! No, I want chocolate! Acontece que depois dos eventos de Devil May Cry 3, Virgil foi parar no mundo demoníaco e foi derrotado por Mundus. Após derrotar Virgil, Mundus o corrompeu, transformando ele no que hoje conhecemos como Nelo Ângelo. Ou seja, Nelo Ângelo era o próprio Virgil corrompido pelo Mundus e transformado em seu subordinado. Ao descobrir isso e ver que foi forçado a matar o seu próprio irmão, o Dante ficou ainda mais furioso e agora queria mais do que nunca eliminar o Mundus de uma vez por todas. A derrota do Virgil foi sentida por Mundus, que disse que agora era hora de Trish fazer a parte dela. Descobrimos então que Trish estava trabalhando para Mundus esse tempo inteiro. Voltando ao Dante, agora ele tem as duas metades do amuleto perfeito e ele as usa para completar a espada Force Head, transformando ela na espada Esparda. Após isso, Dante avança, passando por mais alguns obstáculos, inclusive enfrentando Nightmare mais uma vez. Ele eventualmente encontraria a lendária Pedra Filosofal. Usando ela, Dante abre um portal para o próprio mundo demoníaco. Lá ele encontraria Trish, aparentemente em perigo e pedindo a sua ajuda. Porém, era uma armadilha, e ao se aproximar, o Dante é cercado por Nightmare, sendo obrigado a enfrentar ele mais uma vez. Mas dessa vez ele tem outro obstáculo, a própria Trish, que começa a atirar os seus raios contra ele, revelando assim a sua verdadeira natureza como uma serva de mundos. Mesmo assim, o Dante consegue derrotar o Nightmare definitivamente, e o resultado da luta faz a caverna onde eles estavam ficar instável. Por conta disso, uma enorme rocha estava prestes a cair em cima da Trish, mas o Dante salva ela.
Dante! Dante, por que salvou a minha vida? Porque você parece com a minha mãe. Agora saia da minha frente. Da próxima vez que encontrá-la, não vai ser assim. Dante! Não chegue mais perto, seu demônio! Você pode parecer com a minha mãe, mas você não é igual a ela. Você não tem a alma. Você tem o rosto, mas você nunca vai ter o fogo. Mas depois que o Dante sai, o Mundus se manifesta atrás da Trish e diz que ela conhece as regras. Ou seja, assim como foi com Griffon, Trish falhou em eliminar o Dante. Então, ela vai ser punida pelo seu fracasso. Enfim, Dante finalmente chega no local onde o Mundus estava e se depara com ele ainda na forma de estátua, a qual Sparda o havia colocado. Mas fora isso, o Dante se surpreende ao ver Trish feita prisioneira por Mundus. Apesar de tudo que falou antes, o Dante não queria ver a Trish morrer e ameaçava salvar ela. Mas se aproveitando dessa distração, o Mundus começa a atacar o Dante com estacas de energia. Mas nesse meio tempo, a Trish se solta e salva o Dante de ser atingido pelo golpe de misericórdia do Mundus, sendo atingida em cheio. Diante disso, Dante fica furioso. Essa fúria, junto do poder da espada Sparda, resulta em Dante despertando um poder oculto dentro de si. Mais poderoso, Dante até mesmo desvia um ataque do Mundus apenas com o olhar. Diante disso, o Mundus finalmente deixa sua forma de estátua e assume a sua verdadeira forma. Mundus então usa o seu poder para levar ele, Dante, para o que parecia ser uma outra dimensão, com aspecto estelar. Dante então pergunta por que Trish tinha a aparência da sua mãe, e o Mundus afirma que ele é capaz de criar qualquer coisa. Ou seja, ele propositalmente criou a Trish e deu para ela a aparência da Eva, buscando usar isso para atingir o Dante. Furioso ao descobrir isso, o Dante se prepara para a batalha final. E usando esse seu poder despertado, ele assume uma transformação demoníaca, a Devil Trigger. Mas essa transformação, misturada com o poder da espada Sparda, dava a Dante a exata mesma aparência do Devil Trigger do seu falecido pai. Então, era como se o Mundus estivesse enfrentando uma reencarnação do próprio Sparda. A batalha final acontece, mas Mundus era muito poderoso. Ele até mesmo atira meteoros em Dante, levando a batalha para um vulcão existente naquela dimensão. Mas, apesar da força monstruosa de Mundus, o Dante sai vencedor, voltando assim ao mundo demoníaco, onde Dante vê Trish. Primeiro minha mãe arriscou a sua vida por mim, e agora você... Eu devia ter te salvado. Isso pertencia à minha mãe. E agora eu estou dando a você. Meu pai também está aqui. E agora, descanse em paz.
Então ele começa a partir, porque com a eliminação do Mundus, o mundo demoníaco estava começando a ruir. O Dante consegue voltar para o mundo humano, mas a ilha Mallet, por conta da sua conexão com o mundo demoníaco, também estava prestes a ser destruída. E para piorar, o Mundus ainda não havia sido derrotado. Ele estava enfraquecido e até mesmo deformado, mas conseguiu forças para seguir Dante até o mundo humano e queria eliminar ele de uma vez por todas. Dante estava fraco, fora que ele precisava sair dali o mais rápido possível. Mas ele recebe a ajuda surpresa da Trish. Ela estava viva e lança seus raios em Dante, só que dessa vez para ajudar ele. Recebendo os poderes da Trish e juntando eles com o seu próprio, o Dante atira em Mundus e assim consegue selar ele novamente, como o seu pai fez antes dele. E assim, o Mundus é levado de volta ao mundo demoníaco, sendo aprisionado mais uma vez. Após essa vitória, Trish se desculpa com o Dante por tudo e chora diante dele. E ao ver Trish chorando, o Dante brinca que isso é uma prova de que a Trish está se tornando cada vez mais humana. Isso porque demônios nunca choram. Apesar de tudo, a ilha ainda estava colapsando. Por sorte, um avião acabou caindo naquela área. Então Dante e Trish conseguem usar esse avião para escapar da ilha antes da sua destruição total. O céu, tão claro, tão azul. O céu é justo. Ele sempre vai estar acima da cabeça de todos. Não é diferente. Como o céu, eu sinto que meu coração está se tornando claro. Porém, não vamos esquecer, o mal do submundo está vivo. E ele voltará um dia. Não há necessidade de se preocupar, certo? Porque o mundo tem o lendário Cavaleiro das Trevas, Dante e sua ajudante. Depois dessa vitória, o Dante volta para o seu escritório, retomando assim a sua vida normal como caçador de demônios. Mas além disso, ele agora tem a Trish como parceira. E em homenagem a ela, o Dante decide mudar o nome do seu escritório para Devil Never Cry. Demônio nunca chora em inglês. E assim, Dante e Trish partem para o que seria o seu próximo trabalho, agora como uma dupla. Devil Never Cry. Sim. Ok, ótimo. Onde é o lugar? Este tem a senha. Parece ser forte. Ok. Vamos chegar lá em 10 minutos e não deixe nenhum desses otários viver. 5 minutos. Mais que suficiente. Claro que agora eu quero saber de você através dos comentários. O que você achou da história de Devil May Cry 1? Melhor que a história do anime da Netflix? Bom, brincadeira. Antes de eu arrumar confusão, quero agradecer a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte... não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, galera. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.